eu não desisti, por mais que as circunstâncias fossem contrárias, e elas são, né? É desafiador para alguém com 57 anos de idade, né? Outra coisa também que você tirou esse mito da minha cabeça, que não tem isso, né? Então, se coloque que não tem isso, entendeu? Tem o quê? A sua competência. As pessoas também não acreditam na GUP. Realmente, a GUP é um lugar meio complicado mesmo. É uma plataforma bem complicada. Mas eu já fui chamado pela GUP 2 vezes, né? Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram um emprego utilizando aqui todos os métodos que eu ensino. Tudo bem, Edu? Tudo jóia, Rick. Edu, para a gente poder começar esse bate-papo, você conseguiu um emprego usando os métodos do PRH? Sim, E foi... consegui sim, cara, e foi fantástico. Porque, na verdade, depois que eu comecei a fazer o curso, e eu mudei todo o meu LinkedIn, mudei todo o meu currículo, deixei o meu currículo ali em uma página, como você ensina ali, né? Tinha quantas antes? Cara, na verdade, tinham 2 páginas, né? E aí eu comecei a mudar ele usando ali o teu critério ali de como fazer, e também mudei ali desmembrei cargos, né? Como você ensina ali, que você pode fazer isso dali para dar mais uma senioridade ali no teu perfil. E coloquei exatamente como você falou, quais foram as minhas histórias em cada uma daquelas empresas. Então, assim, apesar de ter, claro, responsabilidade o que eu utilizava, mas principalmente o que eu conquistei ali. Perfeito. Então, Parou de cuspir palavra-chave, parou de cuspir responsabilidades e focou em histórias, né? exatamente. Claro que dentro das histórias você coloca as palavras-chave, você coloca ali no teu resumo ali o que você quer, o que você procura, né? E Perfeito. aquilo que você tem conhecimento. Perfeito. Então, assim, mudei o currículo ali, mudei também meu LinkedIn. Todo no LinkedIn ficou bem mais extenso, claro, porque aí eu detalhei bastante tudo que eu tudo que eu fiz durante a minha carreira, né? E algo que interessante foi o meu sobre, né? Que o meu sobre estava um negócio gigantesco. E ali você ensina muito isso, né? Que o sobre tem que ser bem conciso e ser de uma forma que a pessoa, quando abre o LinkedIn pelo computador, Sim. consiga ver sem ter aquelas letrinhas ali para estender o campo, né? Perfeito. Então, isso daí também foi bacana. Que legal. E E aí Edu, as coisas começaram a acontecer, assim. Eu digo, no primeiro mês, né? Nos primeiros 30 dias, vamos dizer ali que nos primeiros 60, 50 e poucos, 40 dias, tá? Vamos colocar assim. As coisas estavam bem devagar, né? Então, não sei, é uma questão de período do ano, não sei. Na verdade, a gente não tem como saber. E uma coisa que eu comento assim com as pessoas, né? Que eu estava há muito tempo sem trabalhar. Isso eu acho importante comentar, que eu fiquei 1 ano e meio, né? você ficou um ano e Então, meio sem trabalhar antes de um me ano e meio conhecer? sem... Não, antes do curso foram 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 3 meses, na verdade, março, né? Então, pouquíssimas propostas, pouquíssimos contatos, e eu vi usando, eu estou sendo bem sincero, tá? Porque eu falo isso para todo mundo, É, você sabe. usando ali tudo que você ensina na plataforma e tudo que você ensina nas suas aulas diárias que você dá, que isso daí é raríssimo, tá? Eu não conheço
Eu não sei, porque eu já fiz uma mentoria anterior e não foi tão bacana. E 12, 13, foram 17 aulas, Rick, contando ali as aulas de dúvidas aos sábados. Então, assim, tudo aquilo ali ia enriquecendo. E o mais importante é que eu não desisti. Eu fui bem resiliente. Tinha dia que eu acordava, mesmo depois do curso, né, de estar fazendo o teu curso, tinha dia que eu acordava e falava, cara, o que eu faço agora? Ficava o dia inteiro ali, olhando o LinkedIn, olhando os sites de vagas e parecia que nada acontecia, né? Enfim, e de repente, né, comecei a receber procuras pelo LinkedIn de empresas bacanas, né? Eu não sei se eu posso falar o nome das empresas aqui. Não precisa, não. Né? Então, assim, só para dizer o grau, foram empresas multinacionais. Perfeito. Todas elas, multinacionais. Né? Então, eu sei que no mês de maio, eu fiz umas... do meio de maio até o meio de junho, mais ou menos, assim, meio de junho, eu fiz 6 entrevistas, né, para 6 empresas diferentes. E antes de me conhecer, naquele período lá de 1 ano, você fez quantas entrevistas? Em 1 ano, eu devo ter feito 3. Caramba. 3 ou 4, mais ou menos. Não mais que isso. Né? Porque, assim, o que acontece? Né? O teu curso, ele ensina você a procurar as vagas também. Né? Então, tem isso também. Como que escolher a vaga ideal? Às vezes, a vaga ideal ela pode demorar 1 século. Você me falou isso. Né? Então, você desmembrar isso daí foi muito importante. Né? Então, assim, eu cheguei num ponto que foi bacana, né? Que nesse último mês eu já estava com processos praticamente assim, faltando a última etapa em 3 empresas, né? Então, enfim, foi isso, né? Foi isso. Tudo bem, uma empresa não deu resposta, aquela coisa bem... Eu fiz a última... Mas o que é interessante, na verdade, foi assim, eu cheguei até o final. Né? Então, eu passei em uma empresa específica, eu passei pelo RH, depois eu fui por um gestor, depois fui por uma gestora nos Estados Unidos. Né? Então, ok, perfeito, né? Tranquilo. Né? Então, assim, e o engraçado é que as entrevistas foram acontecendo e de modo completamente diferente. E uma coisa foi fundamental, Rick. Aquilo que você ensina de quais são as perguntas e treinar quais são as respostas, cara, aquilo foi batata. Batata porque para cada empresa, eu fiz, obviamente, as perguntas são padronizadas, né? Então, assim, mas eu sempre criei ali uma em português, outra em inglês, para cada processo que eu estava participando. Sim. Né? E mudava muito pouco, né? Mudava quando eu tinha que falar sobre a empresa, ou, enfim. O resto é praticamente tudo igual, não ia mudar muito. Os né? jeitos são os mesmos, né? É só traduzir. Exatamente, né? Então, assim, não tinha muito problema, só mudava ali mais de acordo com aquela vaga específica, o que eu poderia dizer específico aquela posição em questão, mas de resto, cara, aquilo foi fundamental. Então, é engraçado que para a primeira entrevista eu fiquei lendo, gravei, olhei o tempo de cada uma e, de fato, 2 minutos é isso. Uma menina do RH de uma empresa marcou 30 minutos comigo. Né? Então, se ela marcou 30 minutos, eu não tinha tempo para responder tudo em 10 minutos. Né? Então, isso não faz nem sentido. Né?
Então, eu treinei, eu já conhecia a empresa, né? Então, eu treinei algumas coisas e quando chegou na hora, cara, metade das coisas ela nem perguntou, né? Porque a conversa vai acontecendo e ela foi super prática e falou: olha, eu já vou falando para você, isso aqui não é uma entrevista decisiva, isso aqui é uma entrevista para eu ver se você se encaixa no perfil da vaga. Perfeito. Né? Enfim, e como a vaga ela não estava bem, não estava bem, como que eu vou falar, ela não estava tão objetiva, então, quando eu terminei, eu vi ela também que não encaixava direitinho naquilo que ela precisava, né? Então, assim, foi super tranquilo, agradeci, porque ela era uma guria super de boa, enfim. Então, quando você vai no primeiro, que é coisa que você fala, vai treinando as entrevistas, que depois do primeiro... E aí foi acontecendo, né? Então, na entrevista para essa empresa, que eu passei agora, o processo foi completamente diferente, né? Porque, assim, eu vi a vaga no LinkedIn, é de uma empresa que eu conheço algumas pessoas que trabalham lá. Legal. Aí eu falei assim, fulano, você pode me dar uma indicação de quem é a pessoa que está cuidando dessa posição, quem é o gestor e tal, e mandei link. Que é uma das estratégias de network que a gente fala. Exatamente, né? Mandei para 2 pessoas, na verdade. E aí me ligou no sábado, né? No sábado, porque como a gente se conhece, né? Não tem esse problema. Aí me ligou no sábado, falando, não, e, pô, tem essa vaga aqui para o Brasil, eu sei que você tá fora do Brasil. Ele falou, não, eu estou no Brasil, essa vaga é para o meu departamento. Eu falei, oi? Aí começamos a conversar, ele falou, não, eu falei, não, aí realmente, com esse salário, a vaga é júnior e tal. Eu falei, tá, aí a gente conversou sobre muita coisa, sobre outras coisas de mercado de trabalho, de localização e tal. Deixei para lá. E estava contando aí com as outras coisas que estavam acontecendo. Perfeito. Quando foi na segunda-feira, ele falou, olha, o RH vai ligar para você para marcar uma conversa com você, tá? Eu falei, ué, como assim, né? Aí, beleza, eu falei, tá. Ele, não é nada certo, não, mas toma uma conversa para eles te conhecerem. Sim. Eu falei, tá bom. Aí marcaram a conversa para quarta-feira. Isso tudo seguido, né? Aí, beleza, marcou lá. Aí eu fiz todo o treinamento específico para aquela posição, né? Sobre o que eu ia falar e tal. E aí aconteceu que quando abriu a reunião, estava a guria do RH, a supervisora e o gestor, 3 pessoas. Cara, eu acho que a empatia foi mútua, né? Que aí eu comecei a conversar, e a gente começou a trocar ideia. Eu tinha uma menina que estava na Colômbia, que era supervisora, e a gente começou a conversar, trocar ideia sobre isso, sobre aquilo, fala sobre isso, a coisa foi acontecendo. Aí a menina do RH me perguntou, tem esse negócio aqui no teu currículo, por quê? Me conta a respeito disso. Aí eu comecei a desenrolar e a conversa foi sendo mais troca de ideias, né? E aquelas perguntas que a gente faz no final a respeito da empresa e tal, essas coisas, ou alguma curiosidade, eu fiz, e a coisa aconteceu de uma forma assim tão bacana que durou 1h15. Caramba! E só parou, começou às 11 e terminou às 12h15. Só parou porque ele tinha que ir ao dentista. Ele tinha hora marcada. Beleza, né? Aí acabou ali. Você conseguiu fazer como a gente fala, que é como se fosse uma conversa de um café no corredor no trabalho. Eles já estavam se sentindo com você no trabalho, uma forma leve. Eu acredito que sim, porque teve uma hora que eu falei assim, eu coloquei uma questão na primeira pessoa, como se eu já estivesse lá. Eu falei, cara, eu coloquei uma coisa na primeira pessoa, como se eu já estivesse aí. Ele, não, isso é bom. Enfim,
Cara, teve empatia tanto com a menina do RH, quanto a supervisora e quanto o gestor, né? Então, assim, e aí eu conheci a empresa pelas pessoas que a gente conhece ali de mercado, né? Mas o que eu tirei dali na hora que eu acabei de fazer a entrevista é vontade de participar daquele ambiente, né? Então, assim, aí beleza, foi bacana e tal. Isso foi numa quarta. Na quinta, ela já me mandou para fazer o teste DISC. Aí eu, opa. Porque, na verdade, teve em um momento das conversas com ela por LinkedIn, Sim, ela me pediu a minha pretensão salarial e eu falei que era diferente do cargo, né? Que eles perfeito. estavam, que tinham me dito, né? Tanto que ela falou: essa vaga é muito júnior para você, qual é a sua pretensão? E eu falei. Aí, beleza. Aí, na semana seguinte, ela me manda uma mensagem dizendo que estava um pouco atrasada, que o pessoal viajou e tal, não sei o quê, papapá. Aí, na outra semana, eu mandei uma mensagem para ela. Aí, nisso que eu mando mensagem para ela me responde: não, olha, eu já tenho a resposta do vice-presidente e do diretor e eles querem conversar com você, bater um papo contigo. Aí eu, opa, tá ok, tô à disposição. E você ainda está no Rio? Eu falei assim, ainda estou e tal. Ele falou, mas eles querem fazer presencialmente, pode ser? A vaga é em São Paulo, né? Aí eu falei, não, beleza, pode ser. Então eu coloquei uma coisa ali na minha cabeça na hora, Rick. Aí você pira, né? Ela foi, mandou o convite, marcou a data, que foi quarta-feira passada. E aí eu falei, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar todas as minhas coisas no carro e vou. Se der errado, as coisas estão no carro, eu volto. Que é só roupa e item pessoal, né? Aí eu vim. Aí ela, aí, aí ela, aí me ligaram para falar assim, olha, mas você já está no Rio? Você ainda está no Rio? Você está em São Paulo? Como é que é? Eu falei, não, já estou em São Paulo, pronto para fazer a entrevista presencial. Tudo bem. Aí eu fui. Claro, fiz o treinamento, né? Dei uma olhada ali, afinal de contas era vice-presidente com diretor. Ele já abriu, porque foi assim, foi um diretor na minha frente, um vice-presidente na minha frente e o diretor por videoconferência. Cara, ele já foi falando assim, olha, você, aqui, quando chega para a gente, é para a gente vetar ou não vetar. Então não tem mais ninguém aqui. É só você. Aí eu fiquei assim, né? E começou a fazer as mesmas perguntas. Teve uma pergunta que eu acho que isso é importante que as pessoas podem fazer. Já que eu pergunto como é que era o meu relacionamento interpessoal, né? Eu falei, é bacana e tal, tenho amigos desde então. Aí ele vira e me fala: não é possível que durante esse tempo todo você nunca teve conflito dentro do trabalho com alguém. Me conte a respeito disso. Isso eu fui pego meio de surpresa. Então, quando é importante você ter muito bem todas as suas histórias na tua carreira e tudo que aconteceu de bom e tudo que aconteceu de ruim, coisas que você ensina, né, Rick? Você deixa isso muito claro, né? E na hora me veio um Não, acontecimento, e entendeu? é isso, quando você entende os pilares, que é história e comunicação, você já sabia, pô, talvez Ike não ensinou aquela pergunta, mas eu tenho que trazer uma história e saber contar essa história. Então, já facilitou no processo, né, de pressão. Exatamente, né? Eu vou te dizer, a minha mão estava molhada, né? Molhada. E aí, cara, eu falei de uma discussão que eu tive em voz alta com uma pessoa a respeito de questão de preço, disso, daquilo, de contrato, bababá, e que o que eu tirei daquilo? Que isso não é saudável. Apesar de que no dia seguinte a gente conversou e ficou tudo bem, amigos para sempre, mas chegar a esse ponto não é saudável, né? Então, assim, eu deixei isso muito claro. E aí foi. Aí o vice-presidente fez algumas outras perguntas. Uma que eu falei que tinha pesquisado a empresa, mas aquele dado específico eu não sabia. E aí ele riu e brincou, isso aí eu pergunto para todo mundo. Aí beleza, cara, eu saí dali
Isso foi numa quarta-feira, foi rápido, foram 45 minutos. E aí eu saí dali, beleza. Quando é exata quase 24 horas depois, a menina me liga, olha, você foi aprovado. Cara, Isso quinta passada, né? quinta passada. Que... Eu Como fiquei foi? assim, cara. Aí eu contei a história toda para ela, ela morreu de rir. Ela falou, e ela falou, aí é que está o lance. Ela pediu desculpas pela demora, mas que não tinha mais ninguém mesmo. Quando eles acabaram de conversar comigo, eles tinham decidido que era eu mesmo. Caramba, caramba. E E como é que foi assim, aquele dia, aquela sensação de receber o sim? Depois de 1 ano e cara, 6 meses? olha, eu estava aqui onde eu estou, né? Na casa de amigos aqui em São Paulo. Aí eu virei, eu falei, cara, eu fui contratado, começo dia primeiro. Cara, é uma sensação, Rick, não dá para descrever assim, mas eu vou dizer o seguinte: qual a sensação que eu tive de que valeu a pena, é o que eu falei com todo mundo, com as pessoas, valeu a pena eu ter ficado esse tempo praticamente, assim, nos últimos 6 meses, tá? Enclausurado, focado, né, naquilo ali. Focado em fazer treinamento, em procurar oportunidades no mercado, em fazer novas conexões, em fazer esses cursos. Eu estou fazendo outros cursos também, de Excel, Power BI, enfim, gestão de suprimentos, enfim, para me manter atualizado, que é uma das coisas que é necessária, enfim. Então, fiquei focado nisso. Passei o carnaval inteiro fazendo esse tipo de coisa, entendeu? E eu acho que valeu a pena. Eu não desisti, por mais que as circunstâncias fossem contrárias, e elas são, né? É desafiador para alguém com 57 anos de idade, né? Outra coisa também que você tirou esse mito da minha cabeça, que não tem isso, né? Então, se coloque que não tem isso, entendeu? Tem o quê? A sua competência. Então, tudo isso valeu a pena. Eu não vou dizer que foi um sacrifício, não é sacrifício. Eu coloquei uma meta, eu só tinha isso. O que mais eu tinha? Eu não tinha outro caminho. Então, esse era o caminho que eu conhecia. Entendeu? Esse era o caminho que eu sei fazer. Essa era a história, minha história de vida era aquela ali. Mais de 30 anos trabalhando com aquilo ali e com um leque de possibilidades, né? Enfim, e foi engraçado, né, que assim, no dia que eu recebi o sim, eu ainda estava num processo seletivo. No meio de um outro processo seletivo, ela me mandou uma mensagem no dia que eu fiz a entrevista, e eu voltei para ela, dizendo que muito obrigado, ela era uma menina super de RH, que a gente não encontra muito, né? E aí falei com ela e tal, e ela falou, que pena, tá, mas eu desejo bom sucesso para você e tal. Essa também eu ia já para a entrevista final, né? Enfim, que seria essa semana, no caso. Então, assim, eu acho que o dinheiro que a gente paga no teu curso, você vai me desculpar, Rick, é mais do que vale a pena. Entendeu? Pode demorar? Pode, porque cada caso é um caso. Cada profissional é um profissional. Então, a vaga ela tem que estar alinhada com aquilo que você tem, né? E com aquilo que você tem de carreira. Sabe, eu fui para entrevista para diferentes ramos da indústria, né? Ou da economia, podemos dizer assim. Então, mas, de uma certa forma, eu estava alinhado com boa parte daquilo ali. Sim. Então, assim, demora, porque às vezes demora mesmo, né? Demora mesmo. O negócio é você acreditar e não desistir. Perfeito. Né?
E, Edu, isso é extremamente importante. Eu queria deixar claro aqui para todo mundo. O Edu conseguiu em 3 meses, não foi, Edu? Depois que entrou no PRH. E eu falei, Edu, assim que você conseguir, a gente vai gravar. Por quê? Os 51 dias é uma homenagem para o meu pai, que faleceu com 51 anos de idade. O grande foco, a gente fala isso dentro do PRH, né? O grande foco é o emprego. Então, não é para desistir. E aí tem muita gente, Edu, muitos guris, vou usar um termo que você está usando toda hora, guris, que são ansiosos e aí não conseguem ter resultado e aí ficam desistindo. E aí ficam, não, Rick, você falou que era 51 dias, que todo mundo ia conseguir. Não falei que todo mundo ia conseguir. Depende. Não, depende da estrutura, depende da vaga que a pessoa está pedindo, depende das histórias que a pessoa construiu. Enfim, eu falo que é possível. Tem várias pessoas que conseguem. Mas também tem dedicados especialistas que conseguem depois. O dedicado especialista não é de 51 dias, é de conseguir emprego, usando o método PRH. E foi o que você fez, né? E conseguiu por 57 anos. Exatamente, 57 anos, né? Na verdade, eu até perguntaram a minha idade, e ele falou, pô, você é um pouco mais velho do que eu, isso do vice-presidente, né? E ele riu, né? E a gente ficou ali, ele era tranquilo, enfim. Então, assim, eu acho que a questão da idade, muita gente fala, e óbvio, no início eu realmente pensei, nossa, o que vai ser de mim agora com 57 anos de idade dentro de um mercado que, às vezes, é muito seletivo nessa questão, né? Então, eu acredito, se o Ricarreiras existisse há um ano atrás, as coisas já teriam sido diferentes, talvez, mas ele não existia naquela época, né? Então, eu acho que, assim, você vai passar perrengue, vai. Se você não acreditar, cara, aí é melhor você fazer outra coisa. Você tem que acreditar, porque realmente são 62 aulas que tem ali dentro que valem apenas cada uma delas. Não, e eu tô aguentando, hein? Tô gravando mais. Boa. Tem que ser mesmo, né? Tem que atualizar também, se atualiza, né? Eu já vi que a GUP mudou algumas coisas também ali. Enfim, as pessoas também não acreditam na GUP. Realmente, a GUP é um lugar meio complicado mesmo. É uma plataforma bem complicada. Mas eu já fui chamado pela GUP 2 vezes. Né? Exatamente. 2 oportunidades. Claro, em sei lá quantas que eu me candidatei a aparecerem 2, não importa. Mas chamou e não estava alinhado comigo. Tá? Perfeito. E uma coisa que eu gostei que você está trazendo, que é alinhamento. Porque é uma coisa que eu falo, processo seletivo é alinhamento de expectativas. Sim. Às vezes, você toma um não é porque você é uma pessoa ruim, você é um candidato ruim. É porque o que você tem para oferecer, o que a empresa quer, não alinhou. Exatamente, não deu match, entendeu? Não deu match. Mas tem que dar match. Tem que dar match. Né? Isso. Por isso que a menina da RH falou, olha, eu vou conversar, de uma outra empresa falou, eu vou conversar com você, mas eu não estou te falando que vai dar, que já é tudo, tem que dar... eu preciso saber se realmente você encaixa, enfim, se você se alinha com o que eu tenho aqui. Então, assim, é um processo chato, doloroso, às vezes? Porque você... De 200 não, você vai receber um sim. Mas se você não se jogar para os 200, você nunca vai saber se existe um sim para você. Entendeu? Pois é. Não, e outra, que é uma coisa que eu tô... nessas novas aulas do que eu tô gravando, para o PRH 2.0, eu tô botando assim, eu como recrutador, eu tinha que mandar mensagem para 100 candidatos para contratar uma pessoa. Então, se a gente inverte a lógica, para quem é candidato, é a mesma coisa. É 100 vagas para poder ganhar o seu sim. Óbvio que se você está com a sua casa arrumada, isso diminui, né? Porque às vezes tem gente que fala, não, Rick, mas o que você está falando é mentira. Eu já me candidatei para 100 vagas. Eu já me candidatei para 200 vagas. Mas sua casa está arrumada? Seu LinkedIn está arrumado? Sua GUP está arrumada? Às vezes, possivelmente não. Então, não adianta também, é só se inscrever. Não é só se inscrever.
Tem todo... É um processo rico de histórias, né? Por isso que é o PRH. Exatamente. Se suas histórias não estão bem contadas, cara, não vai adiantar nada. Pois é. Não vai adiantar nada. Desculpa, porque eu sei como que o meu LinkedIn estava e eu sei como que o meu LinkedIn está. Né? Então, assim, se ele não tiver muito bem alinhado, conforme você ensinou ali várias vezes, inúmeras vezes, 1 milhão de vezes, você fala na mesma tecla, mesmo em aulas diferentes para alinhar o LinkedIn, se não tiver, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo por ali, entendeu? Porque as pessoas vão olhar, e olham mesmo. Quando você se aplica, mesmo sendo por fora do LinkedIn, por uma vaga que não está lá, eles vão olhar. Vão olhar. Olha. Assim, eu mudei 300 vezes a capa de fundo do meu LinkedIn, até ficar de um jeito que eu gostasse, mudava aqui, falava... Aí eu falei, não está dando certo com essa, deixa eu achar uma melhor, assim, mais a ver, ia lá, mudava, e isso ia gerando, você percebe que gera alguma coisa, né? Perfeito. Muito ali com as pessoas ali também, publiquei algumas coisas que eu achava bacana, enfim, fui conhecendo algumas pessoas, começaram a se conectar comigo pelas coisas que eu republicava, olha só, né? Enfim, então, eu acho que foi difícil, no meu caso, foi difícil, mas eu fui persistente. Vamos supor, tá? Que não tivesse acontecido nada com essa... Se eu não tivesse sido aprovado agora, né? A minha mentalidade antes disso já estava muito mais positiva, porque as coisas estavam acontecendo, né? E eu te confesso que quando começou a aparecer, que eu comecei a notar que eu estava avançando nesse processo, eu já comecei, e nos outros 2, porque era praticamente 2 entrevistas por semana, sim, eu comecei a parar de enviar, de me aplicar para as vagas. Até porque tinham, dessas 3, eu queria 2. Uma muito, uma mais ou menos. Sua área é qual, para deixar claro para todo mundo? Suprimentos e logística. Suprimentos e logística. E aí eu fui, enfim, aí uma que eu gostei terminou. Antes, a que eu mais queria estava andando, e uma que eu não queria muito também estava andando. Então, assim, eu falei, não vou mais me aplicar para mais vagas, porque as coisas estão acontecendo aqui, entendeu? E eu quero muito essa posição. Aliás, eu mandei isso até para você primeiro. Eu falei, cara, eu quero muito isso aqui. Enfim, então, se nada disso tivesse acontecendo, obviamente, eu ainda estaria ali fazendo a mesma coisa de sempre. Perfeito. Olhando vaga todo dia, vendo o que tinha a ver, o que não tinha a ver, olhando o LinkedIn, postando no LinkedIn, vendo outras coisas, outras possibilidades. Porque eu não tinha como desistir. Perfeito. E fica aqui essa história de inspiração para quem está pensando em desistir. Se você é um dedicado especialista, para ser um dedicado especialista, se dedicar até o fim. Até o fim, não pode desistir. E é aquela frase que eu sempre falo: aproveite os dias bons, descanse nos dias ruins. O dia tá ruim, descansa. Não adianta forçar, dar murro em ponta de faca. O dia tá bom, foi lá, fez 2 entrevistas, foi super bem, aproveite isso aí, pega isso aí. Fez uma entrevista muito boa, lembrou que essa história que você contou não tá no LinkedIn, vai lá, bota no LinkedIn, aproveita. Exato. Esse estado de flow. Tem que fazer isso. E, Edu, eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, você estava, antes de me conhecer, há 1 ano e 3 meses sem conseguir emprego. Pelo que eu entendi, você já tinha investido em outra mentoria ou curso, não sei, não precisa falar nomes, tá? Mas já tinha investido em outra mentoria ou curso. E mesmo assim, você decidiu investir dinheiro em um guri que você não conhecia. Por que você decidiu entrar no PRH? Lá, acho que foi na turma 4. O que foi que eu fiz ou falei que fez você acreditar que fazia sentido?
na verdade, o que aconteceu? Você apareceu para mim no LinkedIn, de alguma forma. Não sei por que apareceu. Aí eu fui lá olhar e vi e tal. E lá no teu LinkedIn tem o teu canal do YouTube. Aí eu cliquei, já salvei e comecei a assistir. Comecei a acompanhar tudo aquilo que você falava e tal, tudo aquilo que você explicava, suas lives, e eu fui. E aqui eu Mesmo falei, já de outra pessoa, né? Você foi lá não, primeiro. isso foi antes, não, isso foi bem antes, tá? Ah, foi antes. Foi antes. E aí eu falei, cara, como é que me garante que a gente vai conseguir um emprego em até 51 dias? Bem, ele está se garantindo muito. E aí tem o depoimento das pessoas, né, que eu fui assistindo e tal. Beleza, aí eu acho que era para a turma de março. Foi para. Não. Era para a turma. Isso foi em janeiro, eu acho que era para a turma de fevereiro, não é isso? Você ia entrar na turma do Tiago, do Paulo, da Viviane. Isso. Eu ia entrar na dele e fiquei na minha. E aí, mas continuei assistindo os vídeos, os reels, os stories no Instagram, enfim, e aquilo ficou ali comigo. Fiz a outra mentoria e tal. Seu descarado, escolheu outra pessoa. Eu não acredito nisso. Eu sou nisso. descarado, gente, homem rapaz, eu sou sim. E aí, foi. Aí teve um dia que eu estava. Foi uma sexta-feira que você ia fazer a final, né? Para dizer preço, para formar turma. Exato. Eu falei, não, vamos lá, vou assistir. E na hora que você terminou, eu fiquei pensando assim, eu falei, não, vamos embora. Vamos ver o que esse garoto tem para dizer. E fiz. Eu lembro que foi no final de fevereiro, né? Que aí começou dia 1º, né? Que a gente já tinha acesso ali ao material. Incrível, cara. Que eu comecei já a olhar o teu material ali, já comecei a mudar as coisas, comecei a mudar aqui, muda aqui, muda ali, muda ali, dentro da primeira semana, e quando começou na semana seguinte as aulas, as oficinas, né? Então, foi assim. E eu acho que, cara, para quem está assistindo, eu acho que vale cada real. Agora, vale todo o dinheiro que você aplica ali é para tua vida. Aquilo ali vai para a sua vida, porque aquilo não tem só uma questão de como você conseguir emprego. Né? Tem uma questão de perseverança, tem uma questão de se conhecer como é que é teu passado profissional, teu passado até mesmo pessoal e social. Isso faz parte, porque o trabalho faz parte da nossa vida. A gente passa mais tempo dentro de uma empresa do que em vida social. Então, assim... Tem a comunidade, o network que você faz com a galera da turma. Outras pessoas, exatamente, que eu conheço, converso com algumas ainda. Enfim, então tem tudo isso dali que enriquece mesmo. Enriquece e muda a tua forma de fazer a tua procura por um trabalho. Perfeito. Né? E isso me ajudou muito. Me ajudou também, assim, pode ser estranho falar, mas me ajudou mentalmente, até psicologicamente, né? Porque é um curso, é um projetinho ali daquelas aulas que não te deixa nunca em dúvida, né? Será que sim, será que não? Não, é sempre será que sim. E mesmo que o não chegue, o sim pode chegar depois. Então, é quase um coaching de vamos em frente, entendeu? E Edu, tem um negócio que eu criei sem imaginar o poder disso, que é a questão da comunidade. Porque o que eu percebi? Muita gente, quando tá... Não sei se você sentia isso, buscando emprego, se sente muito sozinha. Sim. E aí, quando você vê outras pessoas indo na mesma jornada que você, hoje é currículo, vamos falar de currículo, depois LinkedIn, fala LinkedIn, hoje é GUP, vamos falar de GUP, e todo mundo caminhando junto, isso motiva, porque você tem novas pessoas para conversar,
novas pessoas para você buscar emprego, para falar assim, opa, eu vi que você está nessa empresa, e aí, eu também estou na comunidade do bem, do PRH, você consegue me indicar? Pô, é uma coisa ali que a comunidade ficou muito poderosa, eu achei, principalmente com a sua turma, a sua, Vitória, Carlos, ali foi a mudança de chave que a comunidade virou, de fato, uma comunidade do bem. Impressionante. Não, ficou mesmo, ficou mesmo. Eu falo com o Carlos sempre, né? E aí, isso aí também é outra coisa que é fundamental, né? Você, quando eu entrei, é por isso que eu falo, né? Que a comunidade ali, a galera ali, é uma ajuda um ao outro. Porque se chega ali, pô, eu vi pessoas da minha idade, até mais velho que eu ali, dentro do mesmo barco. Eu falei, cara, é exatamente isso que você falou. Eu não estou sozinho, tem um monte de gente igual a mim. Né? Da mesma forma que tem um monte de gente mais jovenzinho ali, com cargos mais tranquilos, que tem mais oferta no mercado, digamos assim, como o TI, como o pessoal de Procter Design, que isso aí é um outro mercado, né, que tem uma rotatividade maior, e é bacana ver que essas pessoas também estão querendo começar as histórias delas e acreditaram aí no teu curso, na tua plataforma, e que vão se dar super bem durante a carreira, porque já começou, já startou bem. Perfeito. E para a gente que é mais, digamos assim, maduro, foi um recomeço de como que a gente vai refazer isso tudo. Vamos nos atualizar. E o que a gente faz ali, conversando um com o outro, é se atualizar. Perfeito. Não, e independente da idade, eu sempre falo, o PRH é só o começo. Porque todo mundo sai do PRH com a mentalidade rica. Agora, o foco é ter uma carreira rica de histórias. Sim. Independente de quantos anos eu tenha, todo mundo fala isso. O foco é construir novas histórias. Então, é só o começo. Exatamente isso. Exatamente é um divisor de águas. É um divisor de águas. E foi muito bom ter essa troca de pessoas de idades diferentes, regiões diferentes, de áreas diferentes, e todo mundo seguindo o mesmo método. Não tem diferença. Ah, se você é de tecnologia, o método é esse. Se você é de suprimentos e logística, o método é esse. Se você não é o mesmo método para qualquer área. Você acha que o método funciona para qualquer área, qualquer idade? Qualquer área e qualquer idade. Para mim funciona, porque o método ele não está naquela área. O método está em você, na tua carreira, nas tuas histórias, né? E de como você vai fazer para contar isso daí. E como que você vai fazer para contar isso, não só no papel, mas contar isso conversando com alguém. Perfeito. Isso aí, para mim, foi fundamental. Edu, para a gente estar finalizando esse bate-papo, eu falei que ia ser meia horinha, mas acho que foi bom a gente ter ultrapassado um pouquinho aqui essa conversa. Tranquilo. Eu nem percebi. Pois é. Mas me conte aí um conselho que você daria para uma pessoa que está buscando emprego. Independente se está dentro do PRH ou está fora. O que você daria de conselho para essa pessoa? Olha, a primeira coisa que eu vou dizer para quem está procurando emprego, não desista. O não vai aparecer 1, 2, 500 vezes se for necessário, mas você não pode desistir. Você não pode desistir porque, assim, primeiro, você tem que acreditar em você. Acreditar naquilo que você construiu ou que você está querendo construir. Perfeito. Tá? Se você acredita em você, se acredita que você tem potencial para fazer aquilo ou potencial para fazer seja qualquer coisa, você não pode desistir. Porque os momentos ruins vão aparecer todo dia, uns dias seguidos, mas não é nesses momentos que você tem que se focar. São nos momentos bons. No momento que chega a primeira entrevista, que chega o primeiro convite, mesmo que não dê em nada. Mas vale a pena você seguir, porque é por ali que você vai aprendendo. E outra coisa, às vezes a empresa te dá um não
porque realmente você não encaixou dentro daquilo, não deu match com a tua carreira, o teu background não deu match com aquilo que a empresa precisava. Agora, se você fizer uma entrevista super bacana, ela vai lembrar de você. Vai mesmo. Então, o que eu digo, não desista, os dias ruins vão acontecer, pode levar 1 ano e meio, pode levar 51 dias, pode levar 30, 10, 15, não importa, mas esteja focado e se dedique. Perfeito. Por isso que é dedicados especialistas, porque é especialista em se dedicar, não desistir, não desistir. Então, Edu, muito obrigado mesmo. Eu tava com saudade desse sorriso, legal, de verdade. Com saudade pra caramba. Você é uma pessoa diferenciada, uma pessoa do bem. Não sei se você lembra do áudio que eu te mandei quando você falou que você ganhou sim, mas explodiu uma alegria em mim, tipo, eu fiquei emocionado. Que bom, Rica. Tava rezando muito por você. E quando eu sempre olho as conversas do WhatsApp antes de entrar nessa conversa aqui. E eu tinha visto isso, que eu tinha falado com você antes em um outro lançamento de outra turma, e você acabou não entrando. E aí depois, na segunda turma, mesmo já tendo investido em outra pessoa, você falou, vou confiar nesse cara, e entrou. Conseguiu um emprego, a gente se conheceu. Hoje eu levo você como um amigo, de verdade. Igualmente, cara. Eu também considero. De verdade mesmo. Considero, sim. E obrigado por inspirar, assim. Espero que possa ajudar mais pessoas, cara, porque, assim, eu sei o que eu passei durante todo esse tempo que eu fiquei sem trabalho. Tudo que eu precisei mudar na minha vida, né, para poder ter condições de continuar, né? Questão financeira, né? Tudo que eu tive que mudar a minha vida por essa questão, porque eu não estava trabalhando, que pode ser o caso de muita gente, e tem que mudar a sua situação atual. Tem que mudar mesmo, mas eu não desisti. E aqui estou eu. Exato. Isso mostra muito da dedicação e é uma pessoa que quando a gente fala de soft skills, né, competências comportamentais, essa conversa aqui eu consigo muito bem te recomendar para qualquer empresa pela sua dedicação, porque não é todo mundo que consegue. Tem muita gente que para no caminho, desiste e fica botando a culpa no outro. A culpa é do Rick, a culpa é de fulano, a culpa é da empresa, a culpa é... Cara, o que você tem que fazer para mudar no seu cenário, né? Você tem que se dedicar e pronto. Aí, se você tá com outra pessoa, beleza, segue outra pessoa. Ainda bem que mesmo você investindo em outra pessoa, você investiu no PRH. Ainda bem. É verdade. Isso aí é verdade. Ainda bem, mas pelo menos eu acho que depois que você me conheceu, você falou, deixa eu esquecer o que a outra pessoa fala e focar só nos métodos do Rick. Sim, deu certo. Sim. Que bom. Isso então, não tem a mínima dúvida. Se alguém quiser falar com você, Edu, no LinkedIn, a gente pode compartilhar o link do seu LinkedIn. Pode compartilhar o LinkedIn. Carlos Eduardo Serpa, não é isso? Isso. Botar pode aqui. Me chamar lá que eu converso com todo mundo. Respondo todo mundo que me chama. Se alguém tiver dúvida, fala a verdade, o Rick te pagou. Esse cara é um charlatão. Eu também tô na dúvida se eu entro agora ou não, que nem você tava. E aí? Fala uma coisa. Não, ele não paga não, porque ele é pão duro. Ele é pão duro. Não vai pagar nada. E Edu, agora, se você topar, vou te colocar no grupo do WhatsApp, né, quando sair essa entrevista, dos dedicados especialistas, que já tá o Carlos, a Via, a galera que você conhece toda aí da sua turma, pra gente poder construir juntos uma carreira rica de histórias, que eu quero acompanhar vocês. Exatamente. Tá bom? Pode colocar sim. Valeu, Edu, um abraço, viu? Tchau. Um abraço, cara.